Olá pessoal, que é o vereador Caio Rodrigues e hoje, dia 18 de maio, celebramos duas datas muito importantes para a nossa sociedade, que é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e também o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. E por que eu estou gravando este vídeo, né? Porque hoje é um dia muito importante para falarmos sobre saúde mental, que é, digamos assim, a pauta por trás dessas duas celebrações, né? E nesse sentido, vou estar deixando aqui a foto para vocês verem. Hoje eu visitei uma instituição, um equipamento do poder público muito importante, que é o CREAS, um centro de referência, né, de assistência social, que faz um trabalho muito bacana, essencial e muitas vezes velado em nossa sociedade, né? Não é um trabalho que nós temos, digamos, que as pessoas não conhecem às vezes. E nesse sentido, eu visitei, fui muito bem recebido pela equipe, pela Lúcia, pela Tamara, a Lúcia Mara e a Valéria, salvo engano, e que me receberam muito bem e me explicaram um pouco do serviço, né, do CREAS e um pouco também de suas atribuições. Então eu estou gravando esse vídeo para passar essa mensagem, essa informação para vocês. Então vamos lá. O que é o CREAS, né? O CREAS, como eu disse, é um centro de referência de assistência social que trabalha na média complexidade de risco pessoal e social. Traduzindo, né, para nós, o que é isso, é o seguinte: quando tem uma situação, digamos, de risco social, ela passa por uma série de procedimentos, digamos assim. Primeiro, nós temos o CRAS. O CRAS serve para prevenir que algumas situações aconteçam. E aí, o trabalho do CRAS é esse, no sentido da prevenção. Quando uma situação acontece, digamos, quando um direito é violado, um direito humano, né, um direito civil é violado, o CREAS é acionado para... Até eu coloquei assim, ó, digamos, como se fosse... Até eu pus o nome como se fosse um remédio, assim, que trabalha posteriormente essa violação dos direitos, né? E o CREAS atua em vários pontos, né? Em várias questões. Então vamos lá. A primeira questão que o CREAS trabalha aqui em Cláudio, e ao meu ver trabalha muito bem, porque não é perceptível esse problema, que é a população em situação de rua, né? As pessoas que dormem, que às vezes moram ali nas ruas, né, do município. E o que o CREAS faz, né? E também, eu coloquei no mesmo tópico aqui, os andarilhos, que às vezes são pessoas que por algum motivo não têm uma residência fixa e vivem viajando de cidade em cidade, dorme nas praças, aí depois anda, por exemplo, sai de Cláudia para Carnamata, vai para Tapicerica, vai andando, chega lá em São Paulo, vai para o sul, volta para... Enfim, os andarilhos, né? O que essas pessoas, digamos, em situação de rua, o CREAS tem o atendimento para essas pessoas. Tem um DISC, né, um telefone, que é o 3381 1318, e após o CREAS ter essa informação, né, que alguma pessoa liga, comunica, ó, eu vi uma pessoa em situação de rua aqui em tal lugar, o CREAS vai, a assistência social, a técnica, né, o profissional do CREAS vai a essa pessoa, visita, conversa com ela e pode, digamos assim, toma as providências cabíveis, né, de entender a situação daquele cidadão, né, e garantir os seus direitos. Uma outra situação, além do pessoal em situação de rua, é o migrante. Isso é uma coisa que, de fato, a gente nem percebe que existem. E existem muitas pessoas nessa situação. De pessoas que, por algum motivo, vieram, por exemplo, vieram do Nordeste, estão indo para São Paulo, ou, ao contrário, veio do Sul, vai para o Norte. Uma pessoa que está viajando para sua casa, para sua família, ou então indo à procura de emprego. E esse viajante também pode ser assistido, pode ser atendido pelo CREAS. Ele, inclusive, tem uma coisa muito interessante, que, por exemplo, se algum viajante que, por exemplo, se você, claudiense, vê algum viajante que não tem ali comida, não tem um dinheiro para comprar uma passagem para a próxima cidade,
O CREAS dá essa assistência, ele consegue fornecer passagens para Divinópolis, para Itaguara, que é uma passagem única, então todas as viagens que é uma passagem única, ele consegue fornecer esse transporte. E também consegue fornecer alimentação, um café da manhã, um almoço, porque às vezes essa pessoa está viajando, vai ficar o dia inteiro, né, esperando ali alimentação, então para ela não passar fome, o CREAS também faz esse atendimento. Um outro ponto também, que é a pessoa com dependência química. A pessoa com dependência química já não é mais o CREAS que vai prestar o atendimento da dependência com aquela pessoa, mas ela encaminha para uma outra instituição. Eu vou deixar o link aqui da matéria que eu fiz uns anos atrás, do CAPS. E aí o CAPS, que hoje é lá na Avenida Presidente Tancredo Neves, faz o atendimento com as pessoas com dependência química. Então essas pessoas, o CREAS encaminha para outro órgão. Outra pessoa, outro caso também que pode ser atendido, um caso de pessoas com vulnerabilidade social alimentar. Que assim, em outras palavras, são pessoas que às vezes não têm uma alimentação, que está com problema assim, uma situação que deixa mais em risco a vida daquela pessoa ali por fome, enfim, por esses motivos. O CREAS faz sim o atendimento a essas pessoas. E aí, aqui em Cláudio, nós temos uma divisão geográfica muito interessante. Como o CRAS está lá próximo ao bairro Bela Vista e o CREAS aqui no bairro do Rosário, todos os munícipes, né, todos os claudienses que moram do centro para o lado de cá, eu moro aqui no Rosário, e todos os claudienses que moram do centro para o lado do Bela Vista, têm 2 órgãos de assistência social e podem procurar esses órgãos para estar tendo atendimento. Então, todos esses atendimentos que eu estou falando, você também poderá procurar o CRAS, que dentro da sua responsabilidade, ali, né, da sua possibilidade, ele também vai estar atendendo assistência social ou encaminhando para o órgão responsável, porque aí nós temos 2 órgãos, o CREAS aqui no Rosário e o CRAS no bairro Bela Vista, dividindo geograficamente, né, para ficar mais fácil também para a população ter sempre um órgão de assistência, digamos assim, próximo à sua residência. Então vamos lá, a pessoa que está nessa situação de vulnerabilidade alimentar, antes, né, por exemplo, a pessoa pede uma cesta básica. Antes dela ganhar a cesta básica, existe uma avaliação que o CREAS consegue fazer com base na sua equipe técnica, que é uma assistente social, um psicólogo e um advogado, né, para, digamos, garantir os direitos, entender e atender, né, aquelas pessoas. E além dessa cesta básica, né, tem outros pontos que são observados por esse equipamento, né, pelo CREAS, que é, por exemplo, empregos. Às vezes a pessoa não está conseguindo emprego, às vezes a pessoa por algum motivo, um motivo simples, por exemplo, o currículo. Se você, por exemplo, não consegue fazer o seu currículo, não consegue, às vezes é difícil mexer em computador, né, mexer em algumas coisas assim, o CREAS consegue te dar essa assistência, ele consegue te ajudar a montar um currículo, às vezes encaminhar para uma empresa que está precisando, porque até a Tamara, que também me ajudou muito nessas questões, me explicou que eles fazem parte, né, de alguns grupos, eles às vezes ficam sabendo, né, de alguns empregos, de algumas empresas que estão contratando, ajudam a montar o currículo e enviam o currículo para as empresas. Então, assim, esse auxílio na busca do emprego também é uma coisa muito bacana que eu vi que o CREAS faz e ajuda muito uma pessoa, uma família, né, que está e aí faltando algum alimento, o emprego ajuda muito, né, essa família a se estabilizar. E também outras coisas são estudadas, como por exemplo, se a criança não está estudando, o que o órgão de assistência poderá fazer para ajudar essa criança. Então todo esse atendimento, né, nessas famílias que estão em vulnerabilidade social e alimentar é feito aqui pelo CREAS. E por último, e eu deixei isso por último pelo motivo do dia de hoje, né, que é o combate ao abuso, à exploração sexual de crianças e adolescentes. Por último, eu deixei aqui as pessoas que, digamos, não têm condições de se defender. Por exemplo, uma criança, um adolescente, uma pessoa idosa, uma mulher, né, que às vezes não consegue sozinha se defender, uma pessoa que tem algum tipo de deficiência. Então todas essas pessoas que têm, que não de fato não conseguem se defender, o CREAS também
participa desse atendimento, desse processo. Então, como é que funciona? Se você conhecer ou perceber aí na sua vizinhança, na sua família, em qualquer lugar, que existe uma pessoa que está tendo os seus direitos violados, no caso hoje, né, que é o dia da questão da criança e do adolescente, mas, por exemplo, se você vê uma mulher, qualquer pessoa, um idoso, alguma pessoa com algum tipo de deficiência, você primeiro deve fazer a denúncia. No Disque 100, que é um telefone voltado à questão dos direitos humanos, para a Polícia Militar, no 190, por exemplo, e outro órgão também que ajuda muito a identificar, que são os PSFs, que são a saúde da família. Se, por exemplo, você está passando por essa situação, você pode inclusive procurar o PSF, sabe? E ter esse ponto de apoio, né? Para poder estar, digamos assim, buscando os seus direitos. A partir desse momento, do momento que o poder público tem o conhecimento de que esses direitos foram violados, os órgãos competentes são acionados. Aqui eu trouxe o exemplo do Conselho Tutelar, no caso das crianças e adolescentes, do CMI, né, do Conselho Municipal do Idoso, que no caso são os idosos, né, e também do CRES, que são órgãos que vão atuar ali para garantir os seus direitos, né, os direitos de todas as pessoas, de todos os munícipes, e posteriormente as medidas serão tomadas, seja no Ministério Público, seja nos órgãos de direito civil, o fórum, enfim, todos esses órgãos que nós já conhecemos. Então, eu tentei ser bem didático, sem falar de uma linguagem bem simples, para vocês entenderem a importância desse órgão, do que é o CRES, que é localizado aqui na Rua Goiás, no bairro do Rosário. Eu vou deixar o endereço aqui para vocês verem. Mas assim, o apelo que eu trago para vocês, sabe, é essa preocupação e essa percepção de que, digamos, a saúde mental é algo que nós devemos trabalhar, é algo que nós devemos considerar, é algo que nós devemos entender. Igual eu procuro sempre entender cada vez mais os problemas que as pessoas estão passando, principalmente como vereador, mas é isso. Hoje eu acho que é um dia de reflexão. Temos também, eu comentei bem pouco, mas uma coisa que é extremamente importante, hoje também é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que é um marco importante. Antigamente nós víamos a pessoa com algum tipo de problema, né, com algum tipo de doença mental, digamos assim, como uma pessoa a ser rejeitada. E a sociedade antiga, 60, 70 para trás, você tem muitos relatos que rejeitavam essas pessoas, levavam para manicômios, como se fossem presos, né? Prendiam essas pessoas, cerceavam a sua liberdade. O que hoje, com esses órgãos de assistência, um órgão que, né, como eu comentei, que também é muito importante, que é o CAPES, a gente consegue tratar e incluir essas pessoas na sociedade, né? Com cada uma com sua diferença, cada uma com sua particularidade. Vivemos todos juntos, todos, digamos assim, na mesma sociedade, cada um na sua vida, né, digamos assim, e sem prejudicar, sem esconder e sem, digamos, discriminar ninguém. Então essa eu acho que é a reflexão que eu trago hoje. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. E muito obrigado também a Lúcia, a Lucianara, sabe? Eu vou deixar o nome aqui certinho. A Tamara e a Valéria, que me receberam muito bem hoje mais cedo lá no CRES. Me deram toda a atenção, me explicaram todas as minhas dúvidas, né? Até que foram várias dúvidas aqui que eu tinha, levei para elas e elas me responderam com prontidão. Então, muito obrigado e parabéns a todos os profissionais da área da saúde mental que lutam contra paradigmas, lutam contra preconceitos e sempre preocupados aí com a saúde e com o bem-estar de todos. Muito obrigado, sou Caio Rodrigues e fico por aqui.